Olá, gente, como é que vocês estão? Gente, eu confesso que hoje eu tô com frio na barriga, mas eu tenho certeza que vocês serão compreensivos e acolhedores, porque faz um tempinho já que eu não faço aqui os podcasts, aí fiquei um pouquinho afastada, mas tô voltando, hein? Bom, não sei se vocês sabem, mas antes da pandemia, eu era coordenadora de uma escola de idiomas e tecnologia, aqui na minha cidade. Aí, há um tempo atrás, chegou um rapaz para efetuar a matrícula, no curso de inglês, e ele trouxe um amigo. Enquanto esse rapaz preenchia o contrato, eu aproveitei para vender o curso para o amigo dele, o amigo que estava no lado. Só que aí ele começou a me falar que ele não tinha interesse. Então ele começou a dizer, com uma certa soberba até, sabe? Que ele não precisava desses tipos de curso, que isso era para os bichos, em outras palavras, é para os iniciantes, da vida acadêmica. E que ele não tinha tempo para nada, afinal ele já era graduado, terminara o mestrado recentemente e estava indo para o doutorado. E ele ainda questionou se eu possuía esses mesmos requisitos. E sem querer ouvir a minha resposta, ele disse ainda que não tinha tempo disponível, que ele preferia gastar esse tempo viajando, conhecendo outros países, etc e tal. Ok, passou. E após alguns dias, fazendo a minha leitura rotineira, eu estava lendo na época Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira. Eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas é muito bacana esse livro, porque ele fala da vida do romancista português Camilo Castelo Branco. Ele narra como que aconteceu o desencarne dele, o que aconteceu. Ele se suicidou e começa a contar por tudo que ele passa do lado de lá. Bom, voltando aqui. Então aí eu li uma parte que me chamou a atenção. Dizia assim: devemos viver com prudência nesse mundo de futilidades e glórias vãs. Quando chegarmos do outro lado, não será perguntado se subimos a gloriosa Torre Eiffel, nem seremos inquiridos a respeito dos nossos triunfos no trabalho ou sobre o nosso histórico escolar. Em compensação, seremos questionados sobre as causas dos humildes e dos infortunados pelos quais servimos. Seremos questionados sobre o que fizemos para progredir. Gente, não tem como a gente ler esse pedaço e não fazer uma reflexão e não questionar o que temos feito para progredir, o que temos feito para promover a nossa autoiluminação, o que temos feito para os mais humildes, o que temos feito com nós mesmos. É muito engraçado porque quando a gente começa a refletir, o nosso inconsciente começa a dar desculpas. Nós temos várias desculpas prontas dentro de nós mesmos que já vem na hora. Quando a gente questiona para nós mesmos, já vem as desculpas. Então nós falamos: minha vida é corrida, eu não tenho tempo para essas coisas. Eu sou velho demais. Ou, eu sou novo demais para pensar nisso ainda. Eu não tenho saúde suficiente. Ou, Michele, eu sou mãe, Sou multitarefas. Preparo as coisas para os meus filhos, varro casa, arrumo casa, trabalho. Eu sou multitarefa, eu não paro. Não tenho tempo para nada. Minha vida é uma loucura. Ou, nossa, tô sem dinheiro, meu negócio fechou. Tá triste, viu? O negócio não tá fácil, não. Ou, eu, tô sempre doente, eu não, vira e mexe eu tenho que ir pro hospital, tenho que ser atendido, ou tô depressivo, não consigo nem ajudar a mim mesmo, como é que eu vou ajudar os outros? Tô triste, tô debilitado, enfim. Só que nós não podemos esquecer que essa existência que nós estamos vivendo agora é a existência da libertação para o futuro. Então devemos nos levantar e sorrir. E temos que ter a certeza de que Deus nos deseja para a plenitude.
devemos caminhar com a cabeça erguida. E mesmo que muitas vezes sejamos vítimas do pássaro negro, ao invés de acolher essa tristeza desanimadora que bate na gente, optemos pela imensa alegria de viver, porque reencarnar está muito difícil. A fila tem 14 bilhões. E quem desencarnar agora vai demorar um pouquinho aí para encontrar uma vaga. Então aproveite agora que você está reencarnado nesse mundo aqui de 7, 8 bilhões. Segundo Divaldo Franco, a Terra pode agasalhar aí 21 bilhões de seres. É a população que Jesus reservou para o nosso planeta. Então, abandonemos a depressão. E não vamos ficar pensando, quando eu desencarnar. Vamos pensar agora, enquanto estamos reencarnados. Lembre uma passagem de Jesus, que ele disse: vinde a mim, vós que sofreis, e eu vos aliviarei. Então não vamos ficar pensando na depressão, nas coisas ruins que está acontecendo, na pandemia, e biriri bororó, coisas tristes. Não. Pense que agora, enquanto reencarnados, nós temos o direito de amar e ser amado, de sorrir, de cometer todas as bobagens do mundo. Elas também fazem parte da nossa vida. Não pode haver nada melhor do que uma queda, né? Dos outros, claro. Pode ser a queda mais trágica, que a gente acha graça, a gente dá risada. Tô brincando. Então, vamos sair dessa queda triunfante. Vamos ser um vencedor. A gente precisa de alguns minutos só por dia para refletir, para agradecer, para fazer uma reflexão interna, sabe? Para começarmos a tentar enxergar o quanto Deus nos dá no nosso dia a dia. Uma vez um aluno de 4, 5 anos, ele me perguntou se Deus era o Papai Noel. Eu achei graça, né? E falei, por que você está falando isso? Ele falou assim, porque é impossível se comunicar com ele. Aí eu me lembrei de uma passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador, no item 6, que é uma mensagem do Espírito de verdade. E eu vou pegar só o segundo parágrafo, que é destinado aos sofredores. E diz assim: vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Se fosse há uns anos atrás, seria difícil a gente entender essa frase. Mas nos dias de hoje, que falamos pelo WhatsApp, se eu quero falar com uma pessoa na Polônia, no Japão, eu consigo fazer um vídeo com ela. Hoje a gente dá palestra, faz podcast, faz várias coisas. Pessoas no mundo inteiro acompanham instantaneamente, se a gente quiser. Então, quando a gente lê esse pensamento aqui, vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Se a gente fala pelo WhatsApp, se a gente se comunica no mundo inteiro em instantes, por que a gente acha que o Cristo das esferas divinas não pode acessar o nosso pensamento?
Por algum acaso a gente precisa adicionar Jesus no WhatsApp para a gente conversar com ele? Será que é necessário comprar um iPhone para Jesus? Pelo pensamento, ele sonda o que há dentro de cada um de nós. Pelo pensamento, ele acompanha a nossa vida, as nossas experiências, os nossos testemunhos de cada um de nós. Ele não nos abandona. E nós temos o tempo todo para nos ajudar. Jesus, Deus nos envia, além da luz, do sol, da noite, da água, dos pássaros, das flores. Ele envia também amigos, envia a natureza, pessoas da nossa família. Ele sempre envia alguém para nos ajudar. Um marido, uma esposa companheira. Falando em marido companheiro, pessoas companheiras, esses dias um casal foi em uma fazendinha, aqui na região, e a mulher se encantou com o avestruz. E depois de uns 15 minutos tentando, ela conseguiu subir em cima da ave. Aí ela gritou pro marido, companheiro, marido gente fina que Deus enviou para ela. E ele falou, bem, pega o celular ali em cima da mesa, tira uma foto. O marido todo prestativo, companheiro de todas as horas, tirou a foto e enviou pelo WhatsApp para os amigos ver. Essa é a foto que ele tirou dela. Eu não sei por que ela ficou brava, gente. Um maridão companheiro desses. Olá, Deus envia sempre pra gente pessoas maravilhosas, pessoas companheiras que sempre nos ajudam. Deus nos dá vários instrumentos para conseguirmos progredir. Vamos olhar para nós. Olha o corpo humano. É um mecanismo magnífico. Ainda no livro Memórias de um Suicida, tem uma parte lá que descreve que fala assim: deveríamos nos considerar honrosos por obter da bondade do Criador um veículo tão perfeito assim para a nossa evolução. No universo infinito, existem mundos físicos onde o espírito que neles reencarnam tende a arrastar ciclos de progresso ocupando fardos materiais pesadíssimos, os quais, comparados a estes, seriam considerados monstruosos. E ainda no livro continua: vede o coração, órgão sensível e heróico, destinado aos mais elevados serviços de uma reencarnação, onde o espírito localiza a sede dos sentimentos. O cérebro, aparelhamento prodigioso, joia, tesouro inapreciável que o homem recebe ao nascer, sobre a qual agirá a mente espiritual. É um universo em miniatura. É o farol que norteia a vida humana. Bússola generosa em meio das trevas do encarceramento físico terrestre. E o aparelho visual, que leva para o cérebro a impressão das imagens, traduzindo-as em entendimento, compreensão, certeza, fato. Nossa audição, caprichosos labirintos que apresentam harmonias tão bem dotados, tão perfeitamente dispostos, que nos permite alcançar as mais delicadas vibrações necessárias ao nosso progresso. E continua:
E não é só, pois temos a organização gustativa, detentora do paladar. Sutil, modesta, nos ajuda no trabalho alimentar. Fiel colaboradora da conservação do nosso precioso corpo. Além de ser o órgão que traduz o pensamento da criatura encarnada, é da complexa vibratura da língua que se desprendem as vibrações emitidas pelo pensamento, tornando possível o entendimento entre a humanidade através da palavra. Oh, como seria bom se soubéssemos utilizar desse aparelho sublime apenas a serviço do bem, do belo, da verdade, tais como as doces promessas de amor, fazer poemas, suaves juras de amor materno ao pequenino que adormece. Ah, como seria bom se usássemos as nossas palavras para compor apenas músicas elevadas, para fazer orações de agradecimento. Gente, repare. Olha como a gente não tem noção, a gente não reflete em todo o instrumento que Deus nos dá. Reparem que nenhuma peça é inútil. Tudo é perfeito. Tudo se completa, se atrai, se confraterniza numa beleza majestosa, qual lâmpada sagrada em um santuário eficaz. Deus nos dá vários instrumentos para conseguirmos progredir. E a finalidade da reencarnação é para preparar o nosso ser espiritual para o triunfo na imortalidade. E não é apenas para serviço da expiação. Nós não viemos aqui só para sofrer. Não é isso que Deus quer. Infelizmente, muitas vezes, sem a mínima demonstração de respeito à autoridade do Criador, nós envenenamos nossos preciosos corpos com excesso de toda a natureza. E lentamente intoxicamos o nosso organismo com álcool, inalando fumo, com vícios sexuais e moderações alimentares. A gente come até não aguentar mais. Nós nos desviamos para a gula, por exemplo. Nós trazemos para nós o suicídio involuntário, como até mesmo o voluntário. E assim, nós vamos matando brutalmente o corpo, concedido pela bondade paternal de Deus. Mas mesmo nós sendo imperfeitos, Deus e toda a sua equipe protetora não nos desampara nunca. Há sempre espíritos protetores, nossos anjos guardiães, sempre estão assistindo nossos momentos difíceis da expiação. Eles estão enxugando nossas lágrimas nos momentos difíceis. Eles estão tentando o tempo todo insuflar novo ânimo aos nossos corações através de sugestões benéficas. Eles estão zelando pela nossa saúde, por nossas faltas. Eles ficam ao nosso lado até o nosso último suspiro, quando cessamos nossa expiação cortando os laços fluídicos. Mas a gente também precisa ajudar.
Se a gente continuar com pensamento ruim, fazendo coisas ruins, eles não têm acesso a gente. No momento de desespero, a gente precisa parar, respirar fundo e conversar com o nosso anjo guardião, com Deus, com Jesus, Nossa Senhora. Não adianta se desesperar. Xingar, chutar, quebrar tudo, jogar as coisas longe, quebrar parede, bater no outro. Não adianta. Só vai piorar. É nesses momentos que você sai da caixinha, sai da sua casinha, assim, sabe? Você fica maluquinho, que você tem que tentar respirar fundo e elevar o seu pensamento, conversar com Deus, falar: Deus, não sei o que está acontecendo comigo, eu tô ficando brava, eu tô saindo de mim, me ajuda. Senhor, acabei de ver um resultado aqui, apareceu que eu estou com câncer, que eu estou com uma doença grave, Me ajuda, Senhor, a entender isso. O que eu posso fazer para melhorar? Porque as doenças, elas aparecem porque alguma coisa no nosso organismo não está correto. Então está desequilibrado. Nós precisamos reequilibrar. Precisamos parar, refletir, elevar o nosso pensamento e tentar ver o que está acontecendo. Eu vou concluir aqui e eu vou contar uma história breve que o Haroldo Dutra, ele contou uma vez. É uma história interessante que tem a ver com o que a gente está conversando. Há muito tempo, em um mosteiro afastado na Europa, um grupo de monges se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores. E todos os dias, às 6:30 da manhã, o mosteiro abria suas portas. E ele atendia uma multidão de sofredores. Dava-lhes um café da manhã, depois o almoço, entregava roupas, agasalhos, tratavam as feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as dores e as súplicas de cada um. E cada dia, um monge era responsável pelo atendimento da população. Mas nesse mosteiro havia um monge que há muitos anos, ele fazia uma prece todos os dias. Era muito cedo, todos os dias, antes de nascer o sol. Ele se ajoelhava e pedia a Jesus diretamente: Mestre, eu queria tanto vê-lo. Queria tanto poder olhar nos seus olhos, te dizer alguma coisa. Queria tanto que viesses até mim, Senhor. Durante anos, dia a dia, ele repetia essa prece. Um belo dia, quando esse monge acorda, antes do sol nascer, quem é que estava ao lado da sua cama? Jesus. O monge, então, entre lágrimas, impressionado, se ajoelha, começa a chorar e quando vai começar a falar com Jesus, toca a campainha do mosteiro. E naquele dia, ele era o responsável pela assistência aos sofredores. Jesus estava ali, de pé, olhando para ele e a campainha tocando. E ele tinha que tomar uma decisão. Ele ia atender os sofredores ou ficava ali ao lado de Jesus? Ele, então, homem envelhecido e habituado ao cumprimento do dever, deixou Jesus e foi atender. Ele atendeu um por um, com o coração amargurado, porque o que ele tinha pedido por anos e anos, a presença pessoal do Cristo, ele havia conseguido. Mas as circunstâncias da vida
não permitiram que ele usufruísse disso naquele momento. Mas ele atende com cordialidade e bondade, que lhe eram peculiares. E quando ele termina as suas atividades, ele volta, cabisbaixo, triste, para o seu aposento. E quando ele abre a porta, para sua surpresa, Jesus ainda estava lá, aguardando por ele. Ele não sabia se ele ria, se ele se chorava. Então ele se ajoelhou aos pés de Jesus. E Jesus lhe disse: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria ido embora. Essa história, ela mostra para nós o caráter de Jesus. Jesus tem uma personalidade forte e um amor incondicional pelos sofredores. E ele conta com cada um de seus seguidores num trabalho de formigas para erradicarem o mal do mundo. Ele não pede a ninguém que faça milagres, que transforme o mundo. Ele pede apenas que cada um de nós transforme a si mesmo e atue onde Deus lhe colocou. Ele não pede para a gente ir para a África, ou para ir para a China, ou para ir... Não. É para a gente ficar exatamente no lugar que nós estamos. No meio da nossa família. No nosso bairro, na nossa cidade. Ou se você mudou para algum lugar, onde você está nesse exato momento. Faça o melhor. Onde você estiver. Porque não se trata de quantidade, e sim de qualidade. Não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões dividindo a tarefa. Cada um faz um pouquinho. Mas harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo, elevando o nosso pensamento, conversando com Jesus, sintonizados com o seu caráter, com a sua postura diante do mundo. Jesus, Deus, Nossa Senhora, nossos anjos guardiães nunca nos abandonam. E eu quero agradecer a todos que trabalham nas casas espíritas, nas igrejas, nos centros da cidade, em qualquer outro tipo de igreja. A todos os trabalhadores que mantêm as casas funcionando. Agradeço a vocês que estão ouvindo isso agora. Porque sem vocês, para ouvir essas palestras, esses podcasts, eu também não teria a oportunidade de fazer essa reflexão. Então eu agradeço de todo o coração. Eu quero mandar um beijo especial também para uma das minhas sobrinhas. Na verdade eu quero mandar para todos, mas é que eu tenho uma que é ouvinte e que está sempre ouvindo aqui, e eu quero mandar um beijo para ela. Elô, muito obrigada por você sempre ouvir
aqui os podcasts da Tia Mimi, tá bom? Então eu quero agradecer de todo o coração, desejando que alguma semente fique, que germine. E quando fizer um raio de sol e der a primeira flor na primavera do futuro, vocês lembrem que passou um dia aqui, na frente de todos vocês que estão ouvindo, uma alma aflita e necessitada, que buscando o amor, tentou falar de beleza. Uma semana abençoada a todos vocês. Jesus nos ouve através do nosso pensamento. Um beijo.